Antes de uma prisão, medidas cautelares podem ser adotadas pelo juiz. Quais são elas e quais seus efeitos? Em que situações podem ser adotadas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Maurício Pinto Ferreira, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por 7 comarcas: Passos, Medina, Mesquita, Ibiraci, Minas Novas, Manhuaçu e Belo Horizonte, onde está há 16 anos. Antes, foi juiz em Rondônia, em 1991, por 1 ano. No mês passado, foi empossado desembargador. Doutor Maurício, parabéns aí pela promoção, sucesso nessa nova missão e obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz por estar aqui e poder Prazer. falar com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito bem, nós teremos também aqui o quadro Pensamento Literário, durante o programa que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores, né? Não teremos hoje o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes já estão naquela situação maravilhosa de férias, né? Muito bem. Então, o nosso tema aqui hoje, doutor Maurício, são as medidas cautelares. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que são essas medidas cautelares alternativas à prisão e quais seriam elas. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Portanto, nós temos uma legislação processual penal um pouco arcaica, um pouco atrasada, né? E no sistema anterior, antes da Lei 12.403, de 2011, ou nós tínhamos a pessoa presa ou nós tínhamos a pessoa solta. Não havia uma situação intermediária. Era prisão, né? Ou soltura? Ou era prisão ou era soltura, né? Não havia uma situação intermediária. E a Lei 12.403, 2011, ela trouxe situações intermediárias onde o próprio nome diz, nós podemos impor outras medidas cautelares que não a prisão, né, a prisão provisória. A ideia é evitar a restrição à liberdade, essa prisão e, naturalmente, esse encarceramento em massa que nós vivemos hoje, né? A ideia é acompanhar o princípio constitucional, né, do estado de inocência e do direito, do livre direito de ir e vir, né? A prisão hoje, ela deve ser, na verdade, a última razão, deve ser prisões cautelares, logicamente, ela deve ser o último caso a ser aplicado. E quais seriam essas medidas? Só para citar para a gente, que tem um elenco enorme aí, né? A lei trouxe 9 hipóteses. É lógico que, às vezes, como a gente mesmo sabe, em Minas Gerais são muitas, às vezes determinada comarca ou outra possa estabelecer uma situação mais peculiar daquela região, né? Nós temos o norte de Minas com um costume, o sul de Minas com outro, então pode haver uma medida ou outra, então, essa medida. Pode haver uma medida ou outra imposta pelo juiz local, de acordo com o costume. Mas, de modo geral, são privações, às vezes, de comparecer a determinados lugares, de frequentar determinados lugares. Hoje, na lei da Maria da Penha, é muito comum ver violência doméstica contra a mulher, não é violência doméstica. É muito comum ver a proibição de a ter que manter distância da vítima, né? Afastado da residência do casal, por exemplo? Afastado do lar conjugal, ter que manter 400, 500, 600 metros de distância. É comum, é possível também você impor restrição de afastamento de serviço público, tornozeleira eletrônica. Que é uma das mais conhecidas, né? É das mais conhecidas, né? Então, são novas medidas que a lei trouxe para que nós possamos dosar de acordo com o caso concreto. A gente sabe que tem algumas polêmicas a respeito disso aí, que alguns podem considerar isso tolerância demais, ou que seja até impunidade. Existe essa preocupação? Existe essa avaliação? É que é um costume da nossa sociedade, é uma questão cultural da nossa sociedade, que percebe que a pessoa só está sendo punida pelo Poder Judiciário, pela esfera criminal, ou pelo processo criminal, ou pela atitude criminal, quando ela está efetivamente presa, né? Quando ela está encarcerada. Endurecimento mesmo, né? E a sociedade nossa parece que ela tem essa cultura que a pessoa só sente a punição através do seu afastamento, da privação do seu direito de ir e vir. Vingança até, né? Parece, a gente vê normalmente a sociedade falando, queremos justiça, queremos justiça. A justiça no sentido de queremos ver a pessoa encarcerada. Tem que separar o que é justiça e justiçamento. Até porque essas medidas cautelares, doutor Maurício, me corrija se eu estiver errado, elas só podem ser adotadas antes do julgamento. Sim, essas medidas cautelares, elas são impostas antes da condenação final. Sim. Nós não estamos aqui falando em prisão com a sentença penal condenatória, Não, nós estamos falando daquela prisão cautelar que ela acontece, às vezes,
por um flagrante, ou por uma prisão preventiva, né? Ou às vezes por uma prisão temporária. Durante a investigação policial ou durante o processo penal, é necessário que aquela pessoa fique presa por às vezes, risco dela fugir, se furtar, né, da cumprimento da lei penal, às vezes há um risco dela ameaçar a testemunha. Sim. Então, a sociedade local, às vezes, ela pode estar em risco que justifique a prisão provisória daquela pessoa que está sendo processada. E quais são essas situações, as ocorrências, que tipo de infração, ou transgressão, ou até crime que foi cometido, supostamente cometido, que leva a essa situação de ter que tomar uma providência dessa? Hoje, até com o advento da Lei 2.403, nós temos aí as audiências de custódia, né, que já se consagrou por todo o Brasil por questão até legal. O Código de Processo Penal prevê já que, preso em flagrante, a pessoa tenha que ser conduzida à autoridade judiciária, à audiência de custódia, no prazo de 24 horas. E normalmente são os casos de flagrante. E a gente tem muito hoje a questão de tráfico de entorpecente e outras questões, tentativa de homicídio, a própria lei da violência doméstica. Às vezes a pessoa agride a esposa, agride a companheira. Então nós temos essas prisões em flagrantes, que são levados à audiência de custódia, e o juiz, na audiência de custódia, se houver alguma falha no auto de prisão em flagrante, na flagrância, ele deve relaxar a flagrância. E se ele entender que o auto de prisão em flagrante está legal, está correto, não há nenhuma nulidade no auto de prisão em flagrante, ele normalmente converte aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, que é um caso, por exemplo, então, de se pensar pela imposição ou não de medidas cautelares. Muito bem. Vamos fazer um intervalo agora, doutor Maurício. Gostaria que no próximo bloco só avaliasse a seguinte situação. Já ficou claro aqui para nós que a decisão, essa imposição de medidas cautelares, vem do juiz, é a prerrogativa do judiciário. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente em casos em comarcas onde não há juízes e a situação às vezes é um pouco de urgência. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre medidas cautelares alternativas à prisão. Nosso entrevistado é o desembargador Maurício Pinto Ferreira, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Maurício, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, da decisão. Sabemos que, como você disse, que cabe ao juíza tomar essa decisão, adotar uma medida cautelar para evitar uma prisão. Agora, onde comarcas que não existem juízes, juízas, titulares, como que fica essa situação diante de situações de emergências, de urgência? Nós temos sim um déficit de juízes hoje no Tribunal de Justiça, que decorre de vários fatores e, logicamente, entre eles, a questão da crise econômica. Mas todas as comarcas, todo cidadão, ele tem acesso a um juiz que está de plantão, né, durante os dias da semana, após o expediente do fórum, ou seja, no período noturno. Final de semana também? Todo cidadão, toda a comarca, ela tem um juiz de plantão, tanto no período noturno quanto no sábado, domingo e feriado. E também o Tribunal de Justiça, todos os dias da semana, no período noturno, no sábado, domingo, no feriado, também no período diurno, nós temos desembargadores de plantão. Um desembargador para a área do direito privado e um desembargador para a área do direito penal, para o direito criminal. Portanto, todo cidadão que esteja numa situação de emergência, ele pode se socorrer do juiz de plantão, seja no período noturno, ou seja, durante os finais de semana, sábado, domingo, feriado, também no período diurno. Há sempre um juiz e um desembargador de plantão. E essas medidas, elas são adotadas pelo juiz, naturalmente, como o senhor já disse, por iniciativa própria ou por apelo, pedido de uma das partes, do Ministério Público, por exemplo? Essas medidas, ela ainda sofre algumas críticas
principalmente por aquelas questões que eu disse anteriormente da cultura nossa, que a nossa cultura a gente parece que percebe o judiciário atuando quando a pessoa está presa, está atrás das grades. Então, nas comarcas, então, aí eu já disse, passei em várias comarcas do interior, comarcas às vezes pequenas, é muito mais difícil às vezes para o juiz estipular essas medidas cautelares. Às vezes por dificuldades mesmo da própria comarca. Nós temos comarcas aí que às vezes não tem uma estrutura de presídio, não tem uma estrutura de delegacia, eletrônica. Não tem uma tornozeleira eletrônica, às vezes não tem monitoramento para como acompanhar isso. Tem que ter uma condição mínima para isso? Não há. Na verdade, a lei não prevê essa dificuldade. Essa estrutura ela tem que vir do Estado, lato sensu, não só do Judiciário, mas também do Executivo, com a estrutura de a Polícia Judiciária, com estrutura de monitoramento, contratação de empresas para fazer esse acompanhamento. Portanto, nós temos, às vezes, pelo juiz da comarca, dificuldade de impor essas medidas cautelares. E fica mais cômodo a prisão mesmo. É mais cômodo e mais seguro para aquela sociedade pequena, às vezes, o cidadão preso. Então, portanto, muitas das vezes, é o tribunal que impõe essas medidas cautelares através de recursos, né? Quando o cidadão entende que está preso indevidamente, ainda que seja em flagrante ou ainda que seja por uma determinação de uma concessão de uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, o cidadão pode recorrer ao tribunal, né, através do habeas corpus, e o tribunal, no habeas corpus, vai verificar se o cidadão tem condições de responder o processo em liberdade ou se é necessário, mediante a gravidade do delito ou o risco à sociedade, ele responder o processo preso. Então, ainda nós temos essas dificuldades nas comarcas do interior, principalmente, cidades pequenas, na imposição dessas medidas cautelares. E parece agora que, diante do aumento excessivo de violência doméstica familiar contra as mulheres, está se adotando, então, a alternativa de delegados de polícia, até policiais, adotar essas medidas também na ausência do juiz. Sim, porque também, às vezes, existe essa situação. Na verdade, a polícia militar, a polícia civil, são sempre os primeiros agentes do Estado a chegar ao local, a sentir a situação do local. São sempre eles que, às vezes, têm uma proximidade maior com as partes, de modo, às vezes, a sugerir, né, à autoridade judiciária uma determinada medida, ou seja, uma prisão preventiva, ou às vezes até mesmo uma medida cautelar. Mas a homologação, a reavaliação dessa decisão é do juiz. Mas a homologação, a imposição final, a determinação final é sempre do Poder Judiciário. Isso um prazo de quê? 24 horas, 48 horas depois? Como eu disse, hoje, por exemplo, em caso de flagrante, por exemplo, ele é apresentado na audiência de custódia num prazo máximo de 24 horas, e normalmente na audiência de custódia o juiz verifica esse caso, e é comum também, às vezes, embora com as dificuldades, mas na audiência de custódia o juiz fixar essas medidas cautelares. Doutor Maurício, só para você explicar para a gente aqui, já que existem essas dúvidas, esses questionamentos a respeito da tolerância ou da impunidade, a sensação de impunidade que essas medidas possam causar. Qual foi o objetivo da adoção dela? É para evitar uma injustiça, é para evitar a superlotação carcerária, que realmente com as prisões provisórias, como o senhor disse há pouco, que às vezes uma alternativa manda prender, quer dizer, esse encarceramento também em massa tem precarizado cada vez mais a situação do sistema prisional. A ideia do legislador de início era justamente evitar a superpopulação carcerária. Nós temos hoje dados do IBGE, de 2018, onde nós havíamos uma população de 746 milhões de pessoas presas. E dados estatísticos também no sentido de que 40% desses presos são presos provisórios. Portanto, se nós pensarmos em aproximadamente aí 10% desses 40% de presos provisórios, se 10% tivessem medidas cautelares, é um número muito expressivo que nós podíamos estar mantendo em prisão domiciliar, por exemplo. Que é outro recurso, outra medida cautelar. Uma outra das hipóteses da medida cautelar, e evitando custos excessivos para o Estado e também abrindo vagas para presos condenados efetivamente, que nós temos também mandados de prisão a serem cumpridos. Por outro lado, a efetiva aplicação dessas medidas cautelares também dependem de investimentos do Estado. Gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco e também contasse para a gente quem fiscaliza a adoção das medidas cautelares, se elas são cumpridas realmente. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo sobre as medidas cautelares alternativas à prisão. O nosso entrevistado é o desembargador Maurício Pinto Ferreira, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Maurício, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos investimentos necessários para que essas medidas cautelares possam efetivamente ser adotadas em vez de uma prisão que poderá ser até injustificada no decorrer de um processo. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, então, quais seriam esses investimentos, de onde que eles viriam? Orion, é uma cultura também nossa, e sempre foi uma cultura, lamentavelmente, de que a construção de presídios não gera voto, não é? E ao mesmo na área tempo, política aí, né? E ao mesmo tempo, por mais que se construa presídios, parece que a população também não se sente segura com a construção de presídios. Sem falar que ninguém quer um presídio por perto, né? Na vizinhança, né? Sem contar que ninguém quer. E aí temos problemas aí nacionais que a gente sempre vê dos presídios superlotados, de vizinhança, rebeliões. Então, esses custos, nós, numa situação econômica hoje, nós tínhamos que minimizar. E a gente teria que ter, então, um investimento, ainda que desviado, vamos pôr assim, mas desviado que eu digo, repensado, replanejado, né, para a administração dessas medidas cautelares, como, por exemplo, empresas ou órgãos estatais que pudessem melhor fazer o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas. Nós sabemos que a tornozeleira eletrônica é como se fosse um celular, né, e através de sinais de GPS, você pode monitorar onde a pessoa está. E por ali nós podemos saber se ela está no local onde foi deferido ou se ela está fora da área a área que ela está proibida. Daquele controle sobre o réu. Por exemplo, que é muito comum na violência doméstica, aproximar-se da vítima. Né? Então, nós precisamos de investimentos maiores nesse sentido, até para que a gente possa monitorar melhor as medidas cautelares. Mas nós temos também medidas cautelares como a apresentação ao juízo, né, comparecer mensalmente à comarca, assinar, proibição de se ausentar da comarca, de viajar. Fiança também é uma medida cautelar? Fiança também é uma medida cautelar, embora a fiança nós temos, às vezes, dificuldades que a pessoa, nessa crise econômica, às vezes, ela não tem condições de habitar a fiança e, às vezes, ela tem ainda que recorrer ao Tribunal de Justiça para que conceda ou não anistia ou isenção daquela fiança. Portanto, nós temos, sim, que repensar nesse investimento. Um presídio hoje custa, por volta, mais ou menos, aí de R$25 mil para cada preso, a construção de um presídio para cada preso. Portanto, se nós racionalizarmos melhor o investimento nessa área de segurança, como, por exemplo, a imposição e fiscalização melhor dessas medidas cautelares, com certeza a sociedade sentirá um retorno muito mais eficaz, muito mais rápido e uma questão também de cultura será enraizada na sociedade. E humanização também, né? Qual seja aquela de saber que a pessoa sofreu uma restrição eminente e que ela está sendo cumprida. Mais importante do que punir é recuperar essa pessoa, né? Sim, por isso nós temos o sistema progressivo de pena. Começa-se pelo regime fechado, semiaberto e aberto, que era para a pessoa ir ressocializando para que ela possa voltar. Reparar aquele erro, né? Mas do jeito que está, na verdade, nós não conseguimos ressocialização. Eu vou desse tema daqui a pouco, doutor Maurício. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Eu pensei nesse livro, Histórias que eu vi e Histórias que vivi. É um livro editado pela IGF, pelo Tribunal de Justiça, um concurso onde vários juízes, né, servidores, funcionários, contam causos que acontecem no nosso dia a dia, a nossa vivência da comarca, aqueles casos que não vai para o processo, mas que a gente tem como divertido, episódios que a gente não esquece de ter vivido. Como, por exemplo, no ano de 92, 93, quando o anexo 2 do Tribunal de Justiça, na Rua Goiás, aqui em Belo Horizonte, estava sendo reformado, estava sendo ampliado, foi marcada uma visita pelos então desembargadores para conhecer o prédio, conhecer os seus novos gabinetes, e a engenharia do tribunal achava que era inviável aquela visita naquele dia, por conta de ter que paralisar a obra, ter que tomar certas cautelas,
mas não foi possível adiar, de forma que os desembargadores, então, naquela época, foram ao local. A engenharia do tribunal, para não ter problema com os elevadores que estavam ainda sendo feitos, realizados, desligou o automático e botou um servidor no fosso, para que aquele servidor, então, fosse comandando os andares. Servidor, uma pessoa física, Uma né? pessoa física, é um outro funcionário da Departamento de Engenharia. Ele ficou no fosso e quando os desembargadores chegaram, então, um dos servidores entraram também no elevador e aí ele falou, 6º andar. E o cara que estava no posto é que comandou para que ele fosse até o 6º andar. Entendi. E ele parou um pouco desnivelado, aí o servidor também falou, está desnivelado. E o elevador, o rapaz lá embaixo comandou e ele nivelou. Aí, então, um certo desembargador falou, nossa, esses elevadores já são modernos, né? Funcionam por comando de voz. Muito Então, boa. são casos assim que... Boa indicação, e o doutor Maurício São Pinto Ferreira casos assim está que a gente doando convive. esse livro para quem quiser, quem vier interessado. Escreva para pensamento@marges.com.br. Interessado, não vou fazer um sorteio desse livro aí. Doutor Maurício, para a gente encerrar o nosso programa então, voltando à questão das medidas cautelares, né, alternativas à prisão, quem fiscaliza se elas estão sendo cumpridas e quem descumpre, qual seria a pena no caso? Os agentes envolvidos na segurança, policial civil, policial militar, promotores de justiça, juízes e servidores do tribunal fiscalizam nas suas comarcas, eles fiscalizam isso, né? Nas grandes cidades através do sistema de monitoramento, né? Então, isso é fiscalizado, nós estamos sim fiscalizando e ainda há uma certa resistência da população porque parece ainda aquela velho jargão de que a polícia prende e o judiciário solta. Mas há casos que a prisão da pessoa não é, pelo menos como temporária, não é muito justa. Ela tem condições, às vezes, de ficar numa prisão domiciliar, ou ela tem condição, às vezes, de se ressocializar. Nós pensamos que temos que pegar, às vezes, pessoas primárias, de bom antecedente, que têm residência fixa, e encarcerá-lo, ele vai conviver com outros bandidos, com outros traficantes, ele vai aprender sair o que de não lá, deve, né? Ele vai sair de lá muito pior do que entrou. Agora, se descumpre também, a medida é mais rigorosa. Assim, se ele descumpre, essa medida pode ser graduando, nós podemos graduar, impor 9, 10 medidas ou impor uma medida. E se ele descumprir, aí sim é o caso, então, da gente decretar a prisão preventiva, principalmente pelo descumprimento das medidas cautelares. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Maurício Pinto Ferreira, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre as medidas cautelares à prisão, alternativas à prisão, para evitar aí a superlotação carcerária e também uma situação de injustiça com uma pessoa que ainda não está julgada em um processo judicial. Doutor Maurício, obrigado pela presença aqui, foi um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a você e agradeço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.